queridos. Podem se assentar. Noite de Santa Ceia, uma bênção. Fico muito feliz com a presença de todos aqui na casa do Senhor. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu quis ser um pouco teimosa com Ele. Quando Ele me deu a palavra, eu pensei, Senhor, mas uma palavra tão de primeiro amor, uma palavra muito, bem evangelística. Acredito que aqui, a maioria dos rostos que eu estou vendo aqui, a grande maioria, todos são muito bem conhecedores do amor de Deus. Mas se Ele colocou, se Ele pediu, é porque eu e você, nós precisamos receber essa palavra. Podem abrir as Bíblias, queridos, Mateus, capítulo 13, verso 45 e 46. Mateus, capítulo 13, verso 45 e 46. É a parábola da pérola de grande valor. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. No livro de Mateus, a gente vê muitas parábolas. Todas Jesus falando do reino de Deus. Fazendo comparação dessas parábolas com o reino de Deus e do amor que Deus tem por nós. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessa parábola. Vou falar por um ângulo dessa parábola que fala do valor da vida de um ser humano no reino de Deus. Jesus quer nos mostrar nessa parábola, queridos, de um Deus que Ele vai atrás do ser humano. Né? Nós somos obedientes quando Ele nos chama e Ele fala, vem, e a gente vem. Mas Ele é um Deus que vem atrás de nós. É um Deus amoroso. E Ele vai atrás dos seus filhos e Ele procura por boas pérolas, assim como esse comerciante. E aqui nós temos ótimas pérolas de verdadeiro valor aqui. Ele é um Deus, queridos, que intencionalmente Ele busca pelo pecador. Intencionalmente. Assim como o comerciante que foi atrás, e quando ele achou aquela pérola de grande valor, ele vendeu tudo que tinha. E ele comprou aquela pérola. E pense, queridos, lá no início do mundo, né? Um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus sem carências nenhuma. E mesmo assim, Ele insistiu em nos criar. Alguns pregadores, né, não indo contra, mas falam assim, Deus, Ele estava um pouco triste. Não, queridos, Ele não estava. Deus é perfeito, Ele não tem carência, Ele não tem tristeza. Ele nos criou por amor mesmo, não por nenhuma carência, alguma necessidade dEle. E desde o início, Ele sabia que nós viraríamos as costas para Ele. Que nós cairíamos em pecado. E que seria um preço muito alto, que nós custaríamos um preço muito alto para Ele. Que para nos salvar, Ele teria que mandar o seu Filho unigênito para morrer por nós. Ele sabia de tudo, porque Ele sabe de tudo. E mesmo assim, Ele nos criou. Mesmo assim, Ele criou você. Quando a palavra, em Apocalipse 13, versos 7 e 8, fala assim, foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Vou repetir esse final. Que não tiverem seu nome escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Por que fala isso em Apocalipse? Porque Deus já sabia o preço que nós custaríamos. Ele sabia que Ele ia ter que mandar o Cordeiro dele santo, sem pecado nenhum, justo, para morrer por nós. E mesmo assim, Ele fez o homem.
Ele nos fez, ele nos queria muito. Ele nos desejou. Nós, muitas vezes, nós fazemos distinção, né? A gente tem aquela mania normal nossa da carne, de quem é digno, quem não é digno. Nós fazemos distinção de pessoas, muitas vezes. Mas ele não. Muitas vezes, eu não sei vocês, mas eu parei já para pensar, meu Deus, mas Deus mandou o seu Filho unigênito para dar vida por mim, mesmo com todas as minhas falhas, os meus defeitos, mesmo muitas vezes, aparentemente, eu não valorizando o que ele fez, mas ele mandou. O amor dele foi tão grande que o Filho dele santo veio e morreu por mim, me salvou. Em João, capítulo 3, verso 16 ao 18. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quem crê no nome do Filho unigênito de Deus? Todos aqui já confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Acredito que todos. Quem não confessou, hoje é seu dia. Hoje é o seu dia. Cristo é o nosso Salvador, para aquele que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, e como nós perecemos, né? Eu não sei vocês, mas como eu pereci antes de encontrar Cristo? E mesmo assim, naquela minha miséria, ele me resgatou. Ele teve misericórdia. Lucas, capítulo 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido, o que estava perdido. Esse verso se encaixa perfeitamente para mim e para você. Porque nós estávamos perdidos e fomos encontrados. Será que você podia trazer à memória um pouquinho a sensação de estar perdido e ser encontrado? Você consegue trazer à memória quando ele te encontrou? Consegue, Rafa? Lembra? A sensação? Você lembra, pastor? Lembra, pastor Marquinhos? Como que é estar perdido e ser encontrado por ele? Eu acho que não tem como descrever aquela sensação de estarmos na miséria. Porque a criatura, ela clama pelo Criador. Só que quando nós não temos o conhecimento, nós não sabemos. A gente tem aquele vazio que nada supre. Nada supre. E nós vamos caminhando no mundo, caminhando no mundo, caminhando no mundo. E quando ele nos encontra, e ele enche, e ele começa a nos encher, a gente vê, então, era isso que faltava. Era ele que faltava. Era o bom pastor. E ele me encontrou. Glória a Deus por isso, queridos. Nós estávamos perdidos em trevas. Ele poderia muito bem ter nos deixado nas nossas trevas. Mas ele vai atrás. Ele deixa as 99 e vai atrás de uma. É aquela coisa, né? Aquela frase. Eu nunca entendi, eu sempre achei um exagero Jesus Cristo deixar as 99 para ir atrás de uma, até essa uma ser eu. Que bom, né? Que bom que ele deixou as 99 e veio atrás de mim. Graças a Deus. Né? Porque a gente pensa, gente, mas 99, né, para ir atrás de uma. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Quem aqui pode dizer que ama a Deus? Mas quem aqui pode dizer que ama a Deus? Amém. Glória a Deus. Em 1 João, capítulo 4, verso 19, fala assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro.
Então, o nosso amor, o amor que nós sentimos por Ele, é uma resposta. Porque Ele nos amou primeiro. Ela me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foi mais forte do que eu e prevaleceste. E como é maravilhosa a sensação. Hoje a gente vai voltar um pouquinho, viu, lá atrás, quando vocês conheceram Jesus. Ele quer falar com a gente um pouquinho do primeiro amor, daquele amor que transforma, daquela vontade de evangelizar, de falar com Jesus, de andar com a Bíblia debaixo do braço, né? E nós vamos tendo maturidade espiritual conforme nós vamos caminhando. Glória a Deus por isso, porque nós precisamos. Deus vai trazendo uma maturidade maior, a gente vai estudando, a gente vai entendendo melhor da palavra, a gente vai escutando boas pregações, e isso tudo nos faz crescer. O que não pode acontecer é a gente perder aquela alegria da salvação. Aquela alegria de quando alguém aceita Jesus aqui e a gente pensar, eu vou fazer festa, o meu coração vai se alegrar, porque no céu tem festa hoje. Isso nós não podemos. Isso a maturidade espiritual não pode nos tirar. A alegria da salvação. De uma igreja cheia, lotada, mas um aceitou, glória a Deus por isso. Porque uma pessoa, quando aceita Jesus, ela muda toda a sua posteridade, ela muda uma geração, então não é só um. É muitos, é milhares. E nós precisamos se alegrar por isso. E Ele pagou um preço alto por você, amado. Eu venho aqui te dizer que até nos piores momentos, assim como aquele comerciante, ele viu o seu valor. Muitas vezes na nossa caminhada, a gente se sente desvalorizado, muitas vezes, pelas pessoas. Ou vamos colocar um pouco na vida secular, no trabalho. Ou muitas vezes em momentos difíceis mesmo. E hoje eu venho aqui te falar assim, até naquele momento que você estava extremamente depressivo, angustiado, em ansiedade, para Ele você não perdeu valor nenhum. Porque às vezes a gente pensa, puxa, mas eu estou passando por um momento difícil, né? Eu não vou ministrar a palavra, eu não vou cantar, eu não vou louvar. Se o pastor me chamar para alguma coisa, eu não vou. Porque eu estou passando por um momento difícil. Não, queridos. Para Ele, você continua a pérola de grande valor. Porque o homem pode não ver a sua essência, mas Ele vê. Ele vê a essência que Ele criou. E até naquele momento que você está num canto chorando, sozinho, no seu quarto, que você fala, Senhor, mas eu não sirvo mais para nada. Eu não tenho mais valor nenhum. Eu não consigo controlar as minhas emoções, ou vem uma enfermidade mesmo. Olha a situação que eu estou, Senhor, eu sou um trapo em cima de uma cama. Para Ele, não. Para Ele, você continua a mesma pérola de grande valor. Para Ele, você continua a mesma pérola, porque Ele te ama, querido. Porque Ele sabia o trabalho que nós daríamos. Ele sabe. E mesmo assim, Ele te chamou. Ele sabia que não seríamos perfeitos. Ele falou, seja santo como eu sou santo. E nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar. Mas quando acontecer, como diz nosso pastor Gilson, o acidente de percurso, para Ele, você continua com o mesmo valor. E você vai se arrepender, você vai confessar, e você não vai se afastar dEle. Porque o grande problema de quando nós caímos é que a primeira coisa é a gente se afastar dEle. Aonde, queridos, há arrependimento, há perdão, aonde há confissão, há cura. Não se afaste, queridos, quando cair, quando acontecer esse acidente de percurso, não se afaste. Se arrependa do fundo do teu coração, porque o Espírito Santo está em você, ele vai te incomodar quando você fizer algo de errado. Ele vai te incomodar na mesma hora. Vai vir uma tristeza muito grande no teu coração. Porque a palavra de Deus, ela fala que a paz do Senhor seja o juiz em vosso coração. Então, quando fazemos alguma coisa de errado, quando saímos do percurso, o Espírito Santo já nos incomoda. E a gente sabe que a gente pecou, que a gente caiu.
Então, a gente vai se arrepender, a gente vai confessar, repetindo, onde há arrependimento, há perdão, onde há confissão, há cura, e a gente vai continuar. Você vai continuar. Aonde Ele te chamou. Você não vai se afastar dele por isso. Queridos, todos aqui sabem como se forma uma pérola? Sabe, pastor? Eu fui estudar um pouquinho disso aqui, né? Não sou especialista nisso, mas lembro, uma professora minha, muito tempo falou, fui dar uma olhada. Por que elas custam tão caro? Por que elas são tão raras? Uma pérola, ela é um corpo estranho, é uma ostra, né? Um corpo estranho, pode ser um grãozinho de areia, alguma coisa, entra naquela ostra e causa uma irritação interna naquela mucosa da ostra. Então, primeira coisa, é um corpo estranho que entra para formar a pérola. Segundo, uma irritação interna. Terceiro, aquilo acontece uma reação de defesa. Desculpa. E para se proteger, a ostra começa a revestir o intruso com camadas de uma substância que chama madrepérola. E a mesma substância que reveste o interior da concha. Quarto, a formação da pérola. Com o tempo, meses ou pode ser até anos, várias camadas de madrepérola se acumulam ao redor do intruso, formando uma pérola. E quando eu fui dar uma estudada, eu vi que é muito rara a pérola que se forma em meses. E, geralmente é muitos anos para se formar uma pérola. E dependendo da cor dela, eles sabem quanto tempo ela demorou para ser formada e o valor. Quanto vale. Quanto mais tempo demorou para ser formada, mais cara. E a pérola, queridos, é um excelente exemplo de como uma dor pode gerar algo muito valioso em nós. Às vezes a gente pensa, nossa, eu com essa história difícil, né? O que eu posso oferecer para Deus? Muito valor. Porque não importa, queridos, a dor que você está sentindo hoje. Passe pelo processo, que Deus está gerando algo muito valioso no seu coração. Não desista do processo, querido. Não desista. Não se afaste de Deus. Não pense que Ele esqueceu de você. Pense que as pérolas mais valiosas são formadas por uma irritação interna, causada por um intruso. E, no fim, gera aquela pérola, aquela joia linda, cara. E nós somos muito caros para Deus. Nós custamos o sangue de um justo, o sangue do Cordeiro. Então, eu não sei a dor que você está passando hoje. Eu não sei que irritação interna você está no teu coração, na tua alma hoje. Mas Deus te fala, eu estou gerando pérolas aí dentro. Eu estou gerando algo de valor aí dentro. Internamente. Mas que daqui a uns anos vai dar para ver de longe. Não desista. Você é muito amado. Quantas vezes, queridos, a gente passa por um momento difícil e vem o silêncio de Deus, né? Quem aqui já sofreu o silêncio de Deus? A gente está passando por aquilo e a gente ora, e o pastor ora e ele não fala. Já passei por isso. Porque ele é o dono de tudo. Ele vai falar se ele quiser. E muitas vezes não é o momento. E esse silêncio dele, muitas vezes, se a gente não souber discernir, causa mais irritação interna ainda. Mas, se for para gerar pérola, amém, né? Se você estiver passando hoje pelos silêncios de Deus, queridos, não se revolte. Não murmure. Ele está gerando pérolas. É algo muito... E o silêncio dele não dura para sempre. Não dura para sempre. Vai chegar um momento que você vai ver o motivo do silêncio. Mas não pense que você está caminhando sozinho. Ele está ali, o tempo todo, cuidando. Está cuidando,
Mas ele vai ver, ele tem algo para tratar ali no coração. Como ele tem o tempo daquele que ele fala, né? A gente abre a Bíblia e ele fala. A gente vem no culto e aquela palavra é diretamente para a gente. Deus levanta um irmão, um profeta, e ele vem, com dom profético, e ele vem e entrega aquela palavra. E a gente guarda no coração. E a gente não julga o profeta, a gente julga a profecia e guarda no coração, se cumprir é de Deus. Né? E como é bom a gente receber essas palavras. Como é bom. Mas vem o tempo de silêncio também, para gerar algo precioso no seu coração. E ele fala para eu te dizer hoje, queridos, não desista. O tempo de silêncio está acabando. Glorifique, agradeça, porque algo de muito valor está sendo gerado aí. Nós precisamos crescer. E como diz aquela frase dos antigos, mar calmo não gera bom marinheiro, né? Então, as lutas vêm. E nós precisamos lembrar nesse momento que nós somos uma pérola de grande valor. Não importa o que você está passando. Não importa. Não importa a luta que você está passando no seu trabalho, não importa as palavras que você escutou lá, não importa as lutas que você está passando na tua faculdade, na igreja, na família. Porque, queridos, como na família é um dos lugares onde mais há feridas. Onde as palavras doem mais, porque onde a gente ama mais, é normal a gente se ofender mais. Uma coisa é alguém na rua nos falar algo duro, outra coisa é alguém que está junto conosco, que caminha conosco, que está conosco todo dia. Não importa, queridos, a dor que você está passando, o processo que você está passando, lembre de como Ele te ama. E quando eu preparava essa palavra, Ele trouxe ao meu coração e falou para mim, lembra de quando eu te encontrei? E teve muitos momentos difíceis que eu passei por esses tempos, que ele falava isso. Não falava muita coisa, não, porque ele também fica em silêncio, bastante. Mas lembra de quando eu te encontrei. Eu acredito plenamente, o discernimento que eu tive é que ele quis lembrar o meu valor para ele. Lembrar tudo que ele fez na minha vida. E tudo que ele ainda faz. Cada luta que ele esteve comigo, queridos. Porque quando a gente caminha com Cristo, até o sofrer é diferente. Porque a gente aceita Jesus e a gente pensa que vai ser tudo mil maravilhas. E, às vezes, antes de aceitar Jesus, você já teve uma vida difícil. Pode ter tido uma infância difícil. Não sei o que você passou na sua vida. E daí você aceita Jesus, começa a caminhar com Cristo, e vem as lutas difíceis também. Sabe por quê? Porque Deus nos dá a oportunidade de passar pela luta, a honra de passar pela luta e pelo deserto ao lado dele. Porque uma coisa é sofrer sem Cristo, outra coisa é sofrer com Cristo. Cada lágrima derramada no altar de Cristo, nenhuma é desperdiçada, queridos. Nenhuma é desperdiçada. Então, se hoje Ele está te dando a chance de passar pelo processo, pelo deserto ao lado dele, glorifique. Passe glorificando. Porque Ele está ali. Ele está com você. Ele pode estar em silêncio. Mas Ele está com você. Querido, se hoje você chegou aqui triste, cansado, desanimado, achando que Deus não te usa, que você não é digno, que Deus não tem mais nada contigo, Ele manda te dizer, queridos, que o chamado ainda está de pé. O chamado ainda está de pé. Porque nós sabemos o nosso chamado. Se você não sabe, ore a Ele, que Ele vai te falar. Mas nós sabemos o nosso chamado. Muitas vezes nós fugimos dele. E daí vem todas essas lutas, vem
tudo, muitas vezes nós caímos, a angústia vem a ansiedade, isso é da nossa carne. E a gente olha para nós mesmos humanamente e fala, Senhor, a gente se olha no espelho muitas vezes naquela situação, né? Triste, com a cara inchada de tanto chorar, aquelas lutas, e fala, Senhor, eu acho que o Senhor não tem mais nada comigo, não. Será que realmente o chamado foi entregue? Estava correto? Quem aqui já duvidou do seu chamado? Eu também. Já, né, pastor? Vai lá, será mesmo, Jesus, que não foi... Como diz o pastor Jesus, será que o anjo não entregou? O Senhor não errou, mas vai que o anjo entregou, né? O endereço errado. Porque do jeito que eu estou, não dá. Mas não, queridos. Independente, o chamado continua de pé. Ele ainda quer você. Ele ainda sabe que você tem muitas almas para levar para o reino. Ele ainda sabe, Rafa, ele ainda sabe que você pode saquear o inferno. O chamado continua de pé. O chamado continua de pé. O chamado continua de pé, querido, independente do que você está passando. Ele ainda quer você. Ele está te esperando. E se tem alguma dúvida no teu coração, do teu chamado hoje, não tenha mais. Que ele pode estar em silêncio, mas ele continua querendo você. O silêncio é para o teu crescimento. O silêncio é para o nosso crescimento. Que assim como uma pérola se forma a partir de uma pressão, Deus vê beleza em você, onde os outros veem apenas ferida ou erro. Deus vê valor. Quantas vezes, né, as pessoas nos julgam, né? E falam assim, mas fulano é uma ferida ambulante. Que pessoa de personalidade difícil. Nós somos difíceis, né, querido? Nós não somos fáceis, né? Nós viemos muitas vezes de uma casa difícil, de um local difícil. Nossa personalidade também não ajuda, a nossa carne não ajuda. Mas muitas vezes, onde os outros, se você tem alguma palavra no teu coração que travou o teu ministério, que travou a tua vida espiritual, entregue no altar de Cristo nesse momento em nome de Jesus. Entregue, que vai cair por terra em nome de Jesus. Porque Ele vê o teu valor. Que você possa se sentir amado hoje. Se você em algum momento duvidou do amor dEle. Por isso que eu fiquei um pouco relutante. Falei, gente, mas todos tão conhecedores do amor de Deus, né? Eu vou subir. Não, é para ministrar sobre o amor. É para falar para eles que o chamado continua de pé. Que independente da miséria que estão passando, eu ainda os quero. Ele ainda te chama pelo nome. Pois Ele te amou e te desejou antes de você nascer. Antes de você ser formado. Ele te desejou. Mesmo sabendo que você custaria muito caro. E você é uma pérola. E Ele continua te esperando. Não permita que as dores e que o inimigo, muitas vezes, encha o teu coração de feridas, de maledicências. Queridos, nós aqui somos ferro afiando ferro. Somos ferro e nós precisamos nos perdoarmos todos os dias. Em casa, no casamento, entre mãe e filho, pai e filho. Nós como liderança, nós como obreiros, como ovelhas. É todos os dias. Não permita que a dor, que a angústia, que a maledicência entre no teu coração e trave o que Cristo tem para a tua vida. Né? O irmão não é perfeito, você também não é, eu não sou, muito menos. Mas nós somos ferro afiando ferro, nós crescemos juntos.
E nada pode roubar o teu chamado. Você não pode permitir que nada roube o que Deus preparou para a tua vida. Que um olhar crítico demais, né? Nós vamos caminhando, e muitas vezes fala-se hoje tanto em religiosidade, e cada um tem uma maneira de pensar e falar sobre isso. Eu acredito que é quando a gente deixa de ter alegria na salvação e a gente começa a botar defeito em tudo. Né? O pessoal está tocando aqui, ó, mas eu tocaria melhor. Se fosse eu tocaria melhor. O pessoal está aqui cantando, mas se fosse eu cantaria melhor. Foi organizado um evento, né, pastor? Mas se fosse eu organizaria melhor. Eu acredito que isso é religiosidade. Quando a gente tira o foco de Cristo, do alvo que é Cristo Jesus, e começa a deixar entrar essas coisas no nosso coração. Tirando do nosso coração, esquecendo quem é o dono da obra. Quem é o dono, principalmente, da nossa vida. Quem é o dono do nosso chamado. Ele é o dono de tudo. Ele te chamou. Ele que colocou esse amor no teu coração. Ele que queimou o teu coração para fazer o que você foi chamado. Ele vai te capacitar. Se hoje você acha que no teu coração tem essa religiosidade, que muitas vezes pode ter no coração de qualquer um de nós, peça para Jesus tirar, que Ele está pronto para curar e Ele tem prazer em curar. Entrega no altar de Cristo hoje. Fala, Jesus, o Senhor é o dono da obra que eu trabalho. O Senhor é o dono da obra. O Senhor é o dono da minha vida, do meu coração, do meu chamado. O Senhor é o dono da minha conversão, dono de tudo. Então, eu entrego isso que não me pertence. Deixa o teu fardo aqui hoje e pega o dele que é leve. Deixa o teu fardo hoje. E peça para Ele também que a alegria da salvação queime teu coração. Porque a partir do momento que você coloca os pés aqui, queridos, é por amor a Ele. Nós temos amor um pelos outros. Muito amor. Tudo que eu falo aqui hoje, eu falo com meu coração queimando de amor, por Cristo e por vocês. Mas nós estamos aqui primeiramente por Ele. Porque foi Ele que nos chamou. E é Ele que vai nos capacitar. Então, se hoje o teu coração não tem mais alegria da salvação, ficou um olhar crítico sobre tudo, sobre todos, entregue no altar de Cristo, queridos. Entregue, porque, novamente, eu repito para você, o chamado continua de pé. O chamado continua de pé. Todos esses talentos que Ele te deu, e todos vocês têm talentos, é para usar para o reino. Sempre quando eu oro pelos meus filhos, pelo Pedro e pelo Paulo, os apóstolos, como o pastor Gilson fala, eu oro por tudo. Eu oro pelas esposas deles, eu oro por tudo. Pela profissão deles, eu sempre falo assim, Senhor, eu não sei o que eles vão querer ser de profissão. Se vão querer ser um enfermeiro, um médico, um advogado, não sei. Mas independente do que eles forem, tudo que o Senhor colocar na mão deles, eles devolvam para ti em forma de serviço. Porque, primeiramente, eu quero que eles sejam homens de Deus. Eu quero que a vida deles seja consagrada no altar de Cristo. Porque eles foram apresentados no altar de Cristo, e eu quero que a vida deles seja gasta. Tudo que o Senhor colocar na mão deles, eu falo isso. Que eles te devolvam em forma de serviço. E eu creio que se cumprirá. Em nome de Jesus. Então, tudo que Deus colocou na tua mão, querido, até a tua profissão, é para você devolver para Ele em forma de serviço.
Porque nós que somos embaixadores de Cristo aqui na terra, a gente serve a Ele com tudo. Com tudo que Ele nos deu. Até com o talento para a nossa profissão. Aonde a gente colocar a planta nos nossos pés, ali chegou um representante de Cristo na terra. É muita responsabilidade. E ali, a gente devolve para Ele o talento que Ele nos deu em forma de serviço. Você pode se sentir pequeno, falho ou esquecido. Mas Deus, Ele te vê como precioso. Você é precioso. Ele conhece a sua dor, as suas lutas, mas também, queridos, o potencial que há em você. E Ele espera que você use para o reino. Ele espera e Ele te fala hoje, tudo que eu te dei, que você use para mim em forma de serviço para o reino. Tudo. Que você use em forma de serviço. Jesus pagou um preço alto. Um justo sem pecado nenhum. E nós custamos o sangue de um justo. Nós não somos, mas nós custamos o sangue dele. E quando ele nasceu, assim como eu já disse numa outra ministração, não tem nenhum romantismo na vinda dele, porque ele sabia para o que ele veio. Ele sabia para o que ele viria, que ele sofreria, que ele teria um momento de separação de Deus, que ele levaria o pecado, todo o pecado da humanidade sobre ele. Ele não desistiu. Ele venceu. Hoje eu conversava com meu esposo sobre João Batista, e nós falávamos que João Batista veio e preparou o caminho do Cordeiro. E nós estamos aqui hoje e vamos preparar o caminho para o leão, que virá em sua glória. Você, querido, está aqui para preparar o caminho do leão. Ele precisa que quando você, assim como Paulo, terminar, combater o bom combate, não sei se ele virá antes e nos levará a todos, ou não sei como vai ser, a gente possa falar como João Batista. O João Batista falou, o caminho do Cordeiro está preparado. O caminho do leão está preparado. E ele virá. E nós estamos aqui para preparar o caminho dele. Para pregar mesmo. Sobre o amor dele que nos chama a preparar o caminho, porque ele está vindo. Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós não estamos aqui fazendo a obra por vaidade, para sermos vistos. Nós estamos aqui pregando que ele virá. Pregando que nós precisamos nos consertar, queridos. Porque ele está às portas. A hora de fazer a obra é hoje. A hora de falar dele é hoje. A hora de voltar para o chamado é hoje. Porque ele está voltando. O nosso leão virá em glória. Agora não é hora, queridos, de termos um coração crítico, é hora de pregar a palavra dele, preparar o caminho. Assim como João Batista fez, vamos preparar o caminho porque ele virá. É o momento de agarrar o chamado e não de fugir dele. Se hoje você está fugindo do chamado de Cristo para a tua vida, agarre novamente hoje e fala, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. É o momento, querida, ele está à portas. É o momento da sua vida ser gasta. É o momento da sua vida ser gasta. Por amor a ele. Ele está voltando. Venha como está. Não permaneça como está. Mas venha. Venha machucado, venha ferido. Que na caminhada ele vai curando.
Na caminhada Ele vai restaurando, na caminhada Ele vai colocando tudo no lugar, queridos, porque Ele te ama. Você é pérola preciosa, você custou um preço muito alto. Muito alto.